Teologia para o povo é o que eu estou propondo para que todos possam crescer na fé, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todos possam amadurecer, compreendendo melhor aquilo que seu coração é inclinado, que é a busca de Deus. Deus lançará no mar de esquecimento todos os seus pecados, nossos pecados. Não cai uma folha de árvore, se Deus não permitir. Pedro responde para Jesus: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E tantas frases e afirmações que nós ouvimos, a pergunta é: nada disso está escrito. Pelo menos algumas que eu citei aqui, não da forma que falam. E muitas vezes as pessoas ouvem, tem aquilo como palavra de Deus, tem aquilo como ensinamento bíblico, tem aquilo como sendo uma verdade para a sua vida, portanto, abraça aquilo, seja como uma palavra de esperança, como de orientação, e pensam que estão alimentando a sua alma e o seu espírito. Pensam que estão absorvendo e recebendo de Deus a orientação sobre suas vidas. A questão é, Deus não tem compromisso daquilo que nós falamos a respeito dele. Deus só tem compromisso aquilo que ele fala a respeito de si mesmo na sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra. Ele não tem compromisso do que eu falo, e sim do que ele diz. E muitas coisas que nós falamos num contexto de igreja, declaramos e usamos até texto fora de contexto, ou distorcemos de alguma maneira, isso não tem efeito espiritual, isso não transforma nossas vidas, isso não é palavra de Deus. E, infelizmente, as pessoas, elas não têm a prudência, a cautela, como tiveram lá os crentes em Bereia, né? Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, deve ser verso 10 ou 11, fugi um pouco agora, mas é 10 ou 11, parece que é o 11, que os bereanos, eles conferiam nas Escrituras quando o apóstolo Paulo declarava algumas coisas a respeito de Deus. Eles foram prudentes. Infelizmente, muitos não são assim. Ouvem, reproduzem, abraçam para a sua vida. E o problema é esse. Deus não tem compromisso com aquilo que a sua palavra de fato fala. Então, o que eu sugiro é que você busque esse conhecimento, que você busque o entendimento da sua fé. Nós estamos falando a respeito daquilo que é mais importante para a sua vida como discípulo de Cristo, que é a palavra de Deus, conhecê-lo através daquilo que ele deixou como comunicação e orientação para as nossas vidas. Então, só dei aqui 4 exemplos bem simples, mas quantas coisas são ensinadas? Quantas coisas são faladas? E aí, muitos não têm nem condição de fazer a filtragem disso, não tem como discernirem, porque se não tem a referência, se não conhece minimamente os ensinos da Bíblia, o próprio texto que muitas vezes é citado, né, dentro de um contexto, porque no nosso país nós temos aproximadamente uma população quase de 70% que são analfabetos funcionais. Veja bem, mais de 200 milhões de cidadãos, de habitantes, de pessoas no nosso país, 70% desses 200 milhões são analfabetos funcionais. Isso quer dizer que, embora saibam ler e escrever, mas não conseguem interpretar adequadamente os textos que leem. Então, muitos, também no contexto de igreja, infelizmente, são analfabetos funcionais. Sabem ler, sabem até onde se encontra muitas vezes um texto ou outro, mas não sabe interpretar, não tem a devida interpretação daquele texto. Como eu disse, aí ficam apenas absorvendo aquilo que não é palavra de Deus. É por isso, talvez, que há muitas pessoas que nunca amadurecem na fé, nunca são aperfeiçoadas como seres humanos, nunca são, de fato, amadurecidas como discípulos de Cristo, nunca são amadurecidas como esposo, esposa, filho, pai, profissionais, obreiros, enfim, devido, muitas vezes, a estarem negligenciando a sua busca prudente, adequada das Escrituras Sagradas. E aí fica à mercê, sujeitos àquilo que falam para ele. Supostos líderes que também, muitas vezes, descompromissados com a seriedade da busca pela palavra de Deus, começam então a falar muita coisa da sua cabeça e as pessoas vão ouvindo, reproduzindo, enfim. E a gente precisa, de fato, crescer no entendimento da nossa fé, sermos nutridos pela palavra de Deus, pois ela é espírito e é vida, como disse Jesus, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo João, verso 63. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida.